Simbora estudar Jumping Monkey Hill, Chimamanda Ngozi Adichie, sexto conto do livro No Seu Pescoço. Este é um conto muito interessante que traz como tema a questão, do assédio feminino e a questão da identidade. Então vai acontecer um workshop reunindo escritores africanos, escritores renomados africanos. Esse workshop vai acontecer na África do Sul, neste local, nesse resort chamado Jumping Monkey Hill. E aí nós já temos algo que não representa a cultura africana. Esse local, ali na região da cidade do Cabo, na África do Sul, em que pessoas de elite se hospedam, majoritariamente brancos, quase praticamente só brancos, e são servidos por pessoas pretas, os trabalhadores são pessoas pretas. E esses escritores, muitos deles também pretos, estão ali para participar desse workshop. E muitos deles também são confundidos, são olhados, a narradora aqui conta, com olhares muitas vezes preconceituosos. O que você está fazendo aqui? Muitas vezes. Nós temos a presença aqui da nossa personagem principal, que é o Ujunwa, U-J-U-N-W-A, o Ujunwa, que vai participar desse workshop. E logo que ela chega, ela já se encontra com o cara ali que é o responsável pelo workshop, que é um cara chamado Edward. Edward, um homem branco, promovendo este workshop entre escritores africanos. E ela aguarda ali, junto com esse Edward, a chegada de um outro escritor, um ugandês, um escritor de Uganda, que chega ali com eles. E no início ela já percebe que aquele cara, ele é um tanto snob, e ele vai ser como se fosse o chefe, ele vai ser o chefe daquele workshop. Além dela, eu vou até pegar aqui para não errar, além dela, tem mais alguns escritores, que é uma sul-africana branca, um sul-africano negro, um tanzaniano, um ugandês, um zimbabuense, um queniano e uma senegalesa. Então são 3 mulheres, 4 mulheres na verdade, Ela, a zimbabuense, não, 3 mulheres mesmo. Não, 4 mulheres, desculpa. Ela, a zimbabuense, a sul-africana e a senegalesa. A senegalesa parecia ali a mais jovem, por volta de 23 anos, e aqui já algo, que é próprio da África. A África é uma mistura muito grande de línguas devido à sua colonização. Então nós temos ali o inglês, nós temos a presença do inglês, do francês, do português. Estou esquecendo de alguma língua. E eles vão ter que produzir ali, durante aquele workshop, um conto. E esse conto deve ser lido por todos, e todos vão palpitar para tentar melhorar esse conto sob o olhar ali do ugandês, que é como seria o chefe, porque ele acabou de ganhar um grande prêmio. Edward tem uma mulher, então perceba, o nome também, o Edward não tem um nome africano. E a sua esposa, Isabel, também não é um nome africano. Isabel é uma personagem peculiar, porque ela tem aquela questão da defesa dos animais,
Mas aqui também vemos uma crítica a essas pessoas que dizem defender os animais, mas não conhece, está distante da realidade local. É como se arrumasse um artifício para estar ali e para isso tem que defender alguma coisa, mas não sabe ao certo nem o que está defendendo. Tá? É como se aproveitar de algo para fazer sucesso, para ter. Né? Tanto que ela fala que no momento em que o marido foi apresentá-la, ela se fez de humilde, mas parecia que ela não disse: ó, não esquece de me apresentar, né? Não esquece de falar quem eu sou, de deixar bem claro para eles a minha importância. E nós vamos ter, né? Eu acho que eu não falei, mas eu deixei claro, mas eu não falei que este conto é narrado em terceira pessoa. Tá? Então ele vai falar da Ujunua, que é a personagem principal, e ela começa a escrever uma história sobre uma personagem chamada Chioma, Chioma. A Chioma, né, que mora com a mãe em Lagos, né, na Nigéria. Tem o pai que comprava livros para ela. A história da Chioma é muito parecida com a história da Ujunua, porque ela contou essa história para a senegalesa. Ela contou um pouco dessa história para a senegalesa e a vida dela era bastante diferente da vida de muitos outros ali, porque ela teve uma vida mais fácil, ela teve os pais presentes, inclusive a Isabel fala isso para ela, né, que reconhece por ela ser de uma linhagem de princesa, né? Então Isabel deixa claro que para ela isso é importante, tá? Olha só. E ela vai contar essa história dessa personagem que ela cria, essa Chioma, que traz muito da Ujunua, que também traz muito da própria Chimamanda. Chimamanda também teve uma vida parecida. Então observa, o escritor cria um personagem que é escritor, que escreve uma história cuja personagem entenderam? Então os três, né, essas três personagens femininas, elas aparecem ali. Quando os autores, primeiramente a senegalesa, né? A senegalesa ela vai contar o seu conto ali para eles, e o Edward ele coloca muitos defeitos, dizendo que aquilo ali não é África, que ela está trazendo muita coisa ou seja, alguém que não é de lá falando que aquilo não é África, entenderam? Então é mais ou menos isso. E durante esses dias que eles vão ficando lá, naquelas coisas, naquela rotina que não tem nada a ver com a rotina deles, não é África, e tudo para eles é muito esquisito, eles percebem, né, a nossa personagem principal, principalmente, ela percebe que o Edward está dando em cima dela, né, da Ujunua. Ele observa seu corpo, ele fica olhando com desejo para ela, né, até que chega lá no final, ele passa uma cantada nela, né? Só voltando ali, eu comecei a falar e não concluí. A história da zimbabuense, ele diz que não é africano, porque ela fala de uma relação homossexual, né? De uma moça que ela ia contar aquilo à família, e ele fala que nisso não tem nada de África. Estão percebendo? Então, aqui também há essa crítica de você criar um estereótipo. O que ele quer é um estereótipo, ele quer aquilo, né? Tudo aquela coisa do estereótipo. Onde que eu estava mesmo? Quando o Edward fala, né? Dá uma cantada ali na Ujunua. Então ele fala para Ujunua, né, gostaria muito que você se deitasse para mim. E ela ri naquele momento, e depois ela fica pensando sobre aquilo. Por que eu ri? Eu não deveria ter rido. E ela sai, ela fica desconfortável, ela sai com os outros escritores e ela conta para eles. E ela pergunta se eles perceberam, e todos falaram que ela percebeu. Ela até tenta ligar com a mãe, falar com a mãe é como se fosse um amparo para ela não consegue. Tá? Mas todos eles percebem. E a história que ela vai contar da Chioma é sobre uma moça que sofre assédio também do seu chefe,
quando está começando o emprego. E quando ela apresenta esse conto para o grupo ali de escritores, tá, o Edward, né, ele fala para a senegalesa que tinha sonhado com o umbigo nu dela. Então ele está cantando a senegalesa também. Esse cara, ele é escroto. E fica aquela situação, né? E ele fala para a Ujunua que aquele conto dela não tem nada de real. Tinha que ser algo mais real. Tá? Tinha que ser algo mais real. O conto não é plausível, ele disse. Isso aqui não é plausível. Então, vamos lá, eu vou ler aqui o final para vocês. O conto inteiro não é plausível, disse Edward. Isso é literatura ideológica, não é uma história real sobre gente de verdade. E aí nós vamos voltar para uma polêmica que aconteceu no ano passado, né? Quando uma crítica literária falou que Torto Arado não é literatura, o livro do Itamar Vieira Júnior, assim como a literatura hoje está se perdendo porque as pessoas estão muito preocupadas com o conteúdo e não com a forma, né? Então, essa questão ideológica está muito acima. E aqui também traz um pouco disso. Que é importante era a forma como a pessoa escreve, as palavras. E aqui a gente vê isso, né? Ele falar que isso é literatura ideológica. Então, pessoas estão querendo dizer o que é literatura, o que não é. Isso casa muito aqui com o que disse essa crítica. Continuando aqui o conto, finalzinho do conto, tá? Os 2 últimos parágrafos. Algo murchou dentro do Ujunua. Edward ainda estava falando. É claro que ele tinha que admirar, que ele tinha que admirar a escrita em si, dizendo que era maravilhosa. Ele a observava e foi a expressão de triunfo nos olhos dele que fez com que ela se levantasse e começasse a rir. Os participantes olharam para ela atônitos. O Ujunua riu enquanto eles olhavam. Afinal, ela pegou seus papéis. Uma história real sobre gente de verdade? Repetiu encarando Edward. A única coisa que eu não acrescentei à história foi que, depois que eu deixei minha colega e saí da casa do Hadi, entrei no jipe e insisti para que o motorista me levasse para casa, porque eu sabia que aquela era a última vez que ia andar nele. Então observa no jipe, né? Andar no jipe. Ela falando que aquela história dela foi real. Exatamente aconteceu aquilo. Havia outras coisas que o Ujunua queria dizer, mas não disse. Havia lágrimas brotando em seus olhos, mas ela não deixou que caíssem. Estava ansiosa para ligar para a mãe, e enquanto caminhava na direção de seu bangalô, perguntou-se se este final num conto seria considerado plausível. Se este final no conto, né, das coisas que ela não disse. Ela teve vontade de falar coisas para o Edward, né, daquele assédio que ela recebe ali, mas ela não falou. Então, por isso isso é um conto muito importante. Beleza, pessoal? Então, se chegou até aqui ao final é porque vale a pena curtir o vídeo. Aí se inscreve no canal se não se inscreveu ainda. Ajuda o professor Sid Clay aqui, comenta o vídeo, tá? Me segue lá nas redes sociais, Sid Clay Nagasawa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por enquanto é isso e simbora estudar!